Olá, estamos começando mais um Câmara Entrevista. Vamos fazer uma série desse programa com todos os vereadores que estão em fim de legislatura, que estão acabando a sua legislatura, que começou em 2020 e finaliza então dia 31 de dezembro de 2024. São esses vereadores que ou não se reelegeram ou, como o vereador com quem eu vou conversar hoje, optaram por não concorrer ao pleito em 2024. Hoje, então, o nosso entrevistado é o vereador do PT, o Partido dos Trabalhadores, Flávio Vinícius Brinhol Borba. Então, antes de falarmos sobre o seu mandato, vereador, vou começar perguntando, uma curiosidade que existe a seu respeito, do teu apelido, Apesar do nome Flávio Vinícius Brinhol Borba, muitos nem sabem desse nome, todos te conhecem por da Júlia. Nos conta de onde surgiu esse apelido. Tá bom, vou tentar ser rápido, porque a história é longa. Quando eu estudava no Colégio São Pedro, lá por 1978, a gente começou a organizar o Grêmio Estudantil e também fazia teatro. E tinha um personagem do Chico Anísio na televisão, que era o Alberto Roberto, e o diretor do Alberto Roberto era o da Júlia. E eu era metido a ser diretor de teatro, Aliás, gosto muito até hoje de teatro. Então os guris, na época, e as gurias me chamavam de da Júlia, fazendo um tipo de um meme naquela época, com o personagem do Chico Anísio. E ficou. Pegou o apelido, eu nunca dei bola, e foi indo, e ficou com o apelido de da Júlia, que carrego até hoje com orgulho, porque lembra muito a minha juventude, e a minha adolescência. Foi por isso, por causa do teatro, que eu me chamo de da Júlia no apelido. E que é muito mais conhecido hoje por da Júlia do que pelo teu muito nome. Mais, exatamente. E tu é engajado politicamente há muito tempo, Como é que foi viver a política sendo um eleito, sendo tu um representante do povo? Eu tenho uma trajetória política de 44 anos, Desde a época que eu comecei a organizar os Grêmios Estudantis em Bagé, a gente organizou o primeiro Grêmio Estudantil no Colégio São Pedro, depois eu organizei Grêmio Estudantil no Colégio Justino, depois eu fui para o UBS, depois eu fui para a Associação de Moradores, depois para o UBAN, depois para o Sindicato dos Bancários, 16 anos como bancário. Concorri uma ou duas vezes também, não me elegi, uma vez eu fiquei por 30 votos. E agora, nesse último mandato, eu me elegi. Para mim, foi prazeroso, assim, de um certo ponto de vista, ter feito este papel aqui na Câmara, esse papel que a população me deu de ser legislador, de vir para cá, debater os problemas da cidade, quando foi possível, Isso é um espaço importantíssimo, é um outro poder, Claro que todo mundo acompanhou os desafios que nós tivemos aqui dentro, Algumas vezes o debate não foi tão qualificado como deveria ser, outras vezes foi bem qualificado. Mas eu costumo dizer que daqui eu levo a experiência de que esta é uma casa de convergência e não de divergência. Aqui dentro a gente tem que convergir o máximo possível, discutir o máximo possível para chegar ao entendimento pelo bem da população. Então foi o que eu procurei fazer, convergir, Embora eu tenha feito vários discursos fortes, e me orgulho disso porque eu defendo um ideal e não sou de recuar em qualquer posição política, Mas levo uma experiência boa e aconselho a todo mundo, principalmente aqueles que dizem que não gostam de política, se candidate, venha para cá. A gente está precisando no legislativo, nos executivos, de gente que traga moral para a política, que traga o entendimento, Então, considero importante e positiva a minha passagem por aqui. E ao contrário de outros vereadores, que não foram reeleitos, como eu falei no início do programa, o senhor optou por não disputar o pleito em 2024. O que te fez querer não tentar a reeleição? Boca, assim, eu, como te disse, tenho 44 anos de vida pública, em sindicatos, associações e aqui na Câmara de Vereadores, e eu considerei esses 4 anos uma tarefa dada a mim, Uma tarefa dada pelo meu partido, uma tarefa dada pela população, eu me dispus a fazer isso, no momento em que o nosso partido, no momento que o nosso partido viveu um revés político, que nós passamos, Felizmente agora nós estamos nos reerguendo como partido, apagando da imagem da população todas as calúnias que fizeram ao PT, e a própria justiça está fazendo isso. E aí o nosso partido, nós temos que ter pessoas que vão para o enfrentamento, que vão para a sociedade, dizer o que nós fizemos, denunciar as mentiras contra o nosso partido,
né, colocar as nossas propostas na mesa, e eu fui escolhido pelo meu partido como uma dessas pessoas, que deveria ir para a linha de frente para fazer essa defesa do PT e daquilo que nós defendemos para a sociedade, e foi o que eu fiz. Primeiro me elegi presidente do PT e depois concorri a vereador numa missão dada pelo meu partido e cumpri essa missão. Acho que essa missão está cumprida, para mim foi um ciclo encerrado e eu creio que cumpri a missão bem, né? Pelo menos é o que dizem meus companheiros e minhas companheiras, e pronto, essa missão passou, agora vamos para outra coisa, vamos seguir em frente, né? E, de certa forma, tu já me respondeu essa próxima pergunta, mas vou reformular ela, né? Depois de 4 anos, o teu mandato está acabando. Aí eu ia te pedir para fazer um balanço, de certa forma tu já fez, então eu vou te pedir para tu pontuar algumas coisas positivas e negativas da tua passagem aqui pela Câmara de Vereadores nesses 4 anos. Olha, do ponto de vista negativo tem quase nada, viu? Muito pouca coisa, né? Alguns momentos que a gente teve alguns desentendimentos mais sérios aqui, que é normal entre os vereadores. Alguns vereadores aqui têm momentos bem mais graves do que eu tive, né? Porque, assim, por incrível que pareça, eu sou muito mais bombeiro, muito mais de reunir as pessoas do que de dividir, né? Eu digo por incrível que pareça porque quem escutou os meus discursos na Câmara de Vereadores sabe, né, que eu tenho língua afiada, eu digo mesmo o que eu penso, né? Eu não recuo daquilo que eu penso, mas eu também cumpro a minha palavra, né? Todos os momentos em que eu empenhei a minha palavra aqui dentro para que a gente conseguisse fazer acordos pelo bem da população, pelo avanço das coisas, eu cumpri. Então, coisas negativas muito pouco, quase nada, assim. É tão pouco que eu não merece nem referência, né? Agora, coisa positiva, Buca, eu vou sair daqui da Câmara de Vereadores só com amizades, né? Eu fiz amigo entre os funcionários do quadro, fiz amigo entre os CCs de todos os partidos, né, de todas as posições políticas, fiz amizade com todos os vereadores que passaram pela casa. Eu saio daqui levando amizades, né? A gente não recuou daquilo que a gente pensa, nem eu, nem os outros, não nos entregamos a nenhum outro papel a não ser o defensores da população de Bagé, que é o papel que a população nos deu aqui dentro da Câmara de Vereadores, e só levo amizades. Do ponto de vista do meu mandato, eu trabalhei muito aqui pela questão do reconhecimento da luta da Palestina, que é uma coisa que eu trago desde a juventude. Nós lutamos aqui e aprovamos projetos em relação à agricultura familiar. Aprovei projetos aqui também em relação à defesa das mulheres, né? Não à violência contra as mulheres. Enfim, eu não cheguei a fazer um balanço para trazer aqui. Mas foram várias pautas que a gente defendeu aqui e que eu tive apoio, na maioria delas, 90% de todos os vereadores da casa. Então, levo com satisfação o meu mandato. Poderia ser melhor? Poderia. Ele só não foi melhor porque eu tive que fazer o papel que eu tinha dito antes, de defender o legado do nosso partido, de defender o legado dos governantes que passaram aqui, principalmente do governante que se reelegeu agora na última eleição. E nessa defesa do nosso legado como partido, do nosso legado como governo, daí eu tive que me dedicar mais a isso e menos às outras coisas. E diante dessas diversas pautas, né, que o senhor defendeu nesses 4 anos aqui, que foram das mais variadas, incluindo o piso do magistério, né, a questão dos funcionários públicos também, dos reajustes, quais tu acha que vão marcar, assim, que as pessoas de repente vão olhar e dizer, o da Júlia, quando teve na Câmara, ele defendeu muito isso, assim, que as pessoas vão ligar a tua pessoa. Tu acha que tem um específico ou vão lembrar de tudo um pouco? Acho que vão lembrar de tudo um pouco, mas vão lembrar principalmente da oposição que eu fiz ao governo nos últimos 4 anos, é o governo que está saindo, e vão lembrar da defesa que eu fiz do meu partido. Acho que essa é a marca do meu mandato, né? A defesa de um legado, de uma coisa das acusações que eu sempre considerei injustas, né? E a justiça está provando isso. Esse vai ser, eu acho que a maior marca do meu mandato, a defesa do meu partido, dos meus companheiros, das minhas companheiras. Eu sempre disse, jamais vou deixar nenhum companheiro, nenhuma companheira ser chamado de ladrão sem resposta, né? E dei todas as respostas que eu pude dar. Fiz o enfrentamento com o governo que saiu como deveria ter feito, né? Firme, forte. Também não levei inimizade do prefeito que está saindo, né? Que renunciou, ao contrário, me cumprimenta e fala comigo. Então, entendeu o meu papel aqui dentro. Eu fico feliz com isso, porque, acima de tudo, está a democracia, né? O direito de divergência, né? E eu tenho que defender o teu direito de divergir.
Então, eu acho que essa é a maior marca, né? Embora todas essas pautas aí. A questão do funcionalismo, ela foi uma pauta que nós pegamos forte aqui, porque, né, durante 8 anos do governo, o funcionalismo teve 4% de reajuste e esse grito pela valorização do funcionalismo foi muito forte. E aqui na Câmara eu aprovei alguns projetos também que ajudaram os funcionários da Câmara e também isso para mim foi muito importante, porque também saí daqui deixando alguma justiça para trás no que se refere ao que as pessoas recebem aqui com todo o merecimento. E esses sim garanto que não serão esquecidos. E depois de 2 mandatos, né, o Partido dos Trabalhadores ele retorna ao comando do Executivo. Sendo assim, o PT ele passa a ser situação na Câmara. Nos últimos 8 anos foi oposição, né? Como que a bancada está se preparando? Qual é a expectativa para essa nova situação da Prefeitura? Tu sabe que assim, né, como a gente está saindo de um pleito, né, de uma eleição muito conturbada, uma eleição, a população viu isso, né, muito forte, né, de agressões violentas, de participação do crime organizado, enfim, de vários momentos tensos na eleição, né? A gente tenta agora fazer com que a bancada entenda, né, agora é uma bancada de situação, de que este é o momento de pregar aquilo que a gente tentou pregar na campanha. Bom, vamos reunificar, vamos juntar todo mundo. A população nos deu um recado, inclusive pela abstenção que teve, né, de que ela não quer a briga desse jeito. A população quer que nós, políticos, resolvamos os problemas dela, né, tanto aqui no Legislativo quanto no Executivo. Quer dizer, parem de brigar tanto e nos ajudem a resolver os problemas da cidade. Esse foi o recado dado pela população. Então eu, como uma das lideranças, como presidente do PT e como mais velho também, né, a gente está preparando a nossa bancada para o entendimento, né, com todos os vereadores. Estamos nos preparando, estudando, vendo os problemas que nós vamos herdar, né, alguns problemas normais, naturais, já de uma gestão que passa para outra, outros problemas mais graves, por exemplo, como o FUNPAS, né, que é realmente bem grave, que pode inclusive paralisar a prefeitura se a gente não lidar da maneira correta com isso. Eu não estou preparando a bancada para vir para cá, para dentro da Câmara de Vereadores, para tentar buscar a unidade com os outros partidos de todas as posições políticas. Óbvio que nossos vereadores, cada um tem uma característica, né? Alguns vão ser mais defensores da esquerda, bem de esquerda, outros vão ser mais moderadores. Mas no conjunto, assim, a gente está entendendo bem o momento de unidade e de acabar com essas divergências estéreis, às vezes, né? Que eu assisti muitas vezes aqui. Discussões que não levaram a nada. Eu acho que a gente tem que discutir para levar alguma coisa, né? E essa bancada do PT também fazendo história, né? No momento em que o prefeito Luiz Fernando Mainardi já anunciou parte do seu secretariado e vem aqui para a Câmara Ana Paula Moreira, né? Que é uma pessoa surda que pela primeira vez, então, ocupará uma cadeira aqui no Legislativo. Também está havendo um preparo da bancada para isso. Ah, sim. A Ana, ela cobra muito, viu? Ela cobra da bancada, cobra do partido. Toda vez que ela vai, que tem reunião do partido, ela faz a gente contratar um tradutor de Libras para ela poder atender. E de justíssimo isso, né? A Ana Paula, ela cobra muito do partido, né? Que a gente tenha tradutor de Libras, né? E ela já avisou que vai vir aqui para dentro cobrar também do Legislativo que ela tenha tradutores aqui para ela poder discursar e que traduzam o que ela diz. E também para a comunidade surda poder ter acessibilidade à discussão da Câmara. E isso é justo, não? A gente está preparando já a acessibilidade ao plenário, agora ano que vem vamos ter que ter acessibilidade aos surdos, né? Enfim, vai ser interessante ver a Ana Paula aqui na Câmara de Vereadores fazendo esse discurso dela, defendendo a comunidade surda e os deficientes físicos. E algumas pessoas vão se surpreender da capacidade, da inteligência, né, e do acúmulo político que ela tem. Vai ser legal de ver. Muito bom. E o candidato que tu apoiou nessas eleições, né, que foi o Lucas Mello, ele se elegeu. Fez uma votação expressiva, inclusive. E por que a tua escolha por apoiá-lo? Durante o mandato, tu vai continuar nesse suporte a ele? Como é que vai funcionar? Olha, o meu mandato ele teve muita juventude no meu gabinete, né? Quem é aqui da casa viu que eu sempre prefiro estar com a juventude do meu lado. Eu acho que a gente tem que fazer transição geracional em tudo que é lugar, e principalmente na política, né?
A gente não pode ter um partido, né, e uma Câmara de velhos, né? Acho que a juventude tem muito a dar, tem muito a contribuir, tem muita competência, né? Todos nós somos jovens com vontade de participar da política, de participar das ações dos governos, de opinar, né? Então eu sempre valorizei muito a juventude. E o Lucas é um cara que tem assim, uma capacidade incrível, né? Ele é estudante de Relações Internacionais, ele é diretor da União Estadual de Estudantes, ele é secretário de organização do PT de Bagé, ele tem uma história de organização do movimento estudantil aqui na cidade e ele é meu sobrinho. Isso é a última coisa, o resto tudo é o que vale mesmo. Claro. Ser meu sobrinho de menos, né? Mas então por ser meu sobrinho eu conheço ele, conheço a sua postura, a sua honestidade, a criação que ele teve dentro da sua casa, da nossa casa, né? A gente é uma família muito unida. Filho do professor Sérgio Melo também, né? Filho do Melo, da Excelente Patrícia, professor. Então ele tem de berço assim uma postura moral, uma postura de respeito com as pessoas e com as divergências, né? Ele é muito parecido comigo, assim, ele é mais da convergência do que da divergência. Mas ele também tem a língua afiada que nem a minha. Se provocar, ele vai mostrar o que veio à Câmara de Vereadores. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter apoiado ele e de ter ajudado ele a se eleger, né? Acho que contribuí um pouquinho para que ele se elegesse com a minha experiência, com as minhas relações na sociedade, e tenho certeza que será um grande vereador. Então, te sentes bem representado no Legislativo. Muito. E quais são os teus planos para 2025? Além de ser vovô, né? Tu Isso. tem a intenção de ocupar um cargo no novo governo, vai continuar no partido, tu pretende sair da política? Quais são os planos, se tu puder nos contar? Primeiro, eu já sou vovô. A minha enteada, ela tem um filho e ele me chama de vovô, né? Então já é vô. Vai ser vô de novo. Vou ser vô novamente agora do Henrique. Do Henrique. É o filho da Carolina, minha filha mesmo, né? Estou muito na expectativa desse neto, porque o meu outro neto mora em Florianópolis, né? Não tem tanta convivência. E esse vai ficar mais perto, né? Então, vai ser chamado de vovô mais vezes agora. A Carolina custou, né? Decidir que seria mãe, agora a gente está junto, inclusive. Aliás, nós fizemos pilates junto e tudo, eu e ela. Está acompanhando bem a gestação do Henrique. Perto do Henrique. E isso é importante. Os próximos passos agora, tem a reunião amanhã com o Mainardi. Tenho reunião com o Mainardi, a gente vai decidir mais ou menos quais são os caminhos que a gente vai tomar. Sempre estive do lado dele, defendendo ele, inclusive a honra dele várias vezes atingidas aqui e nas rádios da cidade, a gente sempre esteve defendendo, porque conheço também há muitos anos, sei da sua conduta. A gente está deixando aí para anunciar os últimos secretários ou espaços políticos no governo mais para o fim ou para a virada do ano. E a gente eu vou continuar no governo, vou trabalhar com o governo, com o Mainardi. Acho que eu tenho, pelo meu tempo, Boca, de política e de partido e de idade, né? A gente tem espaço em todos os lugares, dentro do PT e fora do PT, né? A minha preferência é atuar no governo municipal, para a gente poder trazer de volta tudo aquilo que a gente fez da outra vez e melhorar dessa vez, né? De forma diferente, é claro, mas a gente tem muita vontade de fazer as coisas acontecer. Já estive em Brasília, estive em Porto Alegre, a gente tem muita vontade que tudo comece a acontecer novamente na nossa cidade. Então, gostaria de continuar no governo. Claro que a última palavra é do Mainardi, né? Mas também, se não for, eu irei para outro espaço dentro do PT, de assessorias e tal. Já tenho convites para ir para a assessoria de alguns deputados, mas a minha preferência é continuar aqui no Executivo de Bagé, porque a gente tem muita coisa por fazer e eu acho, modestamente, que tem contribuição a dar. Até para aliar com os planos de curtir o neto, né? Exatamente. Então, te pedir para encerrar, Júlia, agradecer a tua participação, né, o teu convite para estar aqui conosco e te pedir para encerrar deixando um recado para essas pessoas que confiaram no teu trabalho nesses 4 anos, né, que te colocaram aqui no Legislativo, que entenderam também a tua decisão de não concorrer de novo, né, viram essa questão da renovação, né, da necessidade de renovar aqui no Legislativo, que daqui a pouco até, por te conhecer, confiaram também no Lucas em colocar ele aqui. Então, deixar um recado para todas essas pessoas, as pessoas que te apoiaram também nesses 4 anos, para quem tu quiser aí encerrar essa participação nesse último Câmara Entrevista como vereador, pelo menos, né? Exatamente.
Bom, eu primeiro queria pedir desculpa, né? As pessoas que não entenderam por que eu não concorri, porque várias pessoas na rua diziam, pô, não vai concorrer, meu voto estava certo. Desculpa, eu tive um outro entendimento, né? De que deveria fazer da minha vida política. E depois agradecer, né? A todos aqueles que, mesmo às vezes não entendendo, respeitaram a minha decisão de não concorrer a vereador. Apoiar o Lucas foi uma consequência disso, né? E eu só tenho a agradecer as pessoas que me apoiaram durante o meu mandato, que me apoiaram nas minhas decisões, que continuam me apoiando. Eu, como a gente costuma dizer, eu subo e desço a 7 de nariz em pé, não devo nada para ninguém, sempre falei a verdade, né? Sempre me referi com as pessoas com a pura verdade, nunca omiti nem menti nada, então sigo orgulhoso do trabalho que eu fiz e que faço, e fiz muito mais amizades ainda do que eu já tinha, em outros setores da política também. Então, é como sempre, né, Buca, a gente só tem a agradecer. A minha palavra final aqui é obrigado a todos, todos mesmo, né? Aqueles que pensam como eu e aqueles que divergem de mim, mas que me respeitam. E da nossa parte, como TV Câmara, também muito obrigado pela tua parceria aí nesses últimos 4 anos e desejamos sorte e sucesso aí nos novos projetos. Valeu, obrigado. É isso aí, então encerramos mais uma edição do Câmara Entrevista com o vereador da Júlia, né, que não concorreu no último pleito, portanto não seguirá aqui no Legislativo conosco, e nós vamos voltar em outras edições com alguns dos outros vereadores que também não estarão aqui em 2025. Continue ligado na nossa programação e também nas redes sociais da TV Câmara Bagé. TV Câmara, a TV que representa você.